Bom, boa tarde, agora é 3 horas da tarde. Agora eu vou falar aqui, ó, vou pregar agora. Pregar não, vou fazer uma palavra aqui. Vou ler um pouco da Bíblia, porque eu acho que chegou no final. E estamos precisando muito de quê? Da palavra de Deus. E eu vou pregar aqui no... Vou ler um texto da Bíblia, nem pregar não é, porque eu não sou nada. Só vou falar texto da Bíblia, do capítulo 2 aqui. Do capítulo 2. Vamos ver o que Deus prepara aqui para nós hoje, né? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso e diz: aquele que tem na sua destra, quer dizer, na sua mão, as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Por que no meio dos 7 candelabros? Castiçais, candelabros, tudo uma coisa só. Castiçais, aqui nós vemos, castiçais de ouro, são que são pessoas, né, que andam no meio. Quem anda no meio de castiçais? Ninguém. Mas quem anda no meio de pessoas? Estrelas andando no meio de pessoas. E cada uma estrela dessa aqui está num lugar diferente. Nós vimos aqui no passado, no capítulo passado aqui, ó, eu já postei também, já fiz o vídeo, que são as 7 congregações. Congregações são pessoas, né? Então, os 7 castiçais de ouro são obviamente as pessoas, e as 7 estrelas que andam no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras. Obviamente ele ia falar isso aqui para quem? Conheço as tuas obras. Ó, conheço as tuas obras. Ele ia falar isso aqui para uma igreja? Obviamente que não. Conheço as tuas obras, quer dizer que ele ia falar para uma pessoa. E o teu trabalho, e a tua paciência, e os que não pudes sofrer e que não pode sofrer os maus, tá vendo? E puseste à prova, e os que dizem ser apóstolos e que não são, e tu os achastes mentirosos. Tá vendo? E tu achastes mentirosos, e sofrestes e tem aparências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Igreja cansa, estrela cansou. E esse aqui cansou, e não cansou pelo seu trabalho. Igreja nem tanto ela trabalha, né? Mas esse aqui não cansou. Não cansou porque trabalhou e não reclamou. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Por que ele tem contra ti, deixaste essa primeira estrela? Essa primeira estrela que está em Éfeso. Por que ele tem alguma coisa contra ele? Vamos ver? Ó, tenho, porém, contra ti, que deixaste o seu primeiro amor. Primeiro amor é a palavra de Deus. Que deixaste seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não são, bravamente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tá vendo? Tens, porém, isto,
que odeia as obras dos nicolaítas, e as quais eu também odeio. Por que ele odiava as obras daquele povo, dos nicolaítas? Por que Deus também odiava? Ele odiava e Deus também odiava, porque as obras deles eram ruins, servia a deuses diferentes. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é mente do entendimento que Deus, que Jesus Cristo deu para nós. O que é a mente do entendimento que Jesus Cristo deu? Quando ele foi embora, ele falou: eis que eu vou deixar com vós o Consolador. Esse é o Espírito do entendimento. O Espírito diz às igrejas. E vem as igrejas, que está escrito igreja, não confunde. Eu não estou falando igreja, eu estou falando pessoas. Aqui ele está conversando com uma pessoa, ele está conversando com a igreja. E ao que vencer, dá-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Você lembra de eu falar para vocês? Dar de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aqui nós podemos ver nesse versículo aqui já de Apocalipse, a árvore da vida que está no meio do paraíso. Você viu que no começo existia um paraíso. E no começo existia uma árvore da vida e uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Deu para vocês captar mais ou menos qual que é as duas árvores? Esse assunto fica para outro dia. Mas vamos entender aqui, ó, porque dar-lhe, e vou repetir o versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Por que ele falou que quem tem ouvido, ouça? É para você entender agora no final dos dias quem seria aquela árvore da vida que estava no meio do jardim do Éden. Quem seria? Né? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito é o apóstolo. O que o apóstolo diz às igrejas? Diz às pessoas. Igrejas são pessoas. Não estou falando de igreja feita por mão de homem. Estou falando de pessoas. Que o intuito aqui é das pessoas saber, não igreja. A igreja não vai dar salvação. Ao que vencer, dar-lhe de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. De comer. Dar-lhe de comer. Você viu que lá no final, lá no jardim do Éden, a mulher comeu a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquilo vai dar de comer de novo. O que ele falou que vai dar de comer para você? Vai comer uma maçã? Vai comer alguma coisa aqui nesse versículo? Tem que parar para nós analisar um pouquinho, chegar ao entendimento. Ele vai te dar de comer aqui uma maçã? Não. Dar-lhe de comer? Vamos recapitular os versículos para trás que eu já falei sobre a Bíblia. Vamos recapitular? Olha, primeiro, a árvore, quem é a vida? Qual que era e o que é? O que é, o que era e o que é. O que era vivo, que não é mais, é morto, né? O que era vivo, transformou em carne, depois tem a vida eterna. Esse é que é essa pessoa aqui, ó, a árvore da vida do meio do jardim do paraíso, e dar-lhe de comer, quer dizer, que comer? Comer com a boca? Não, comer com o entendimento, comer com o cérebro, comer com o que ele fala e você escuta e segue. É esse que é o comer que ele vai te dar. Esse é o comer que o diabo deu lá para a mulher no passado, que nós vamos fazer um detalhamento sobre esse assunto. Sobre essa explicação, todinha tem uma explicação também.
a árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Porque eu não quero essa árvore do conhecimento do bem e do mal, porque essa árvore já fez muito mal para o ser humano até hoje. Essa árvore tem destruído o ser humano. Essa árvore é peçanhenta, ela é maquiavélica, ela infiltra, ela destrói essa árvore, né? Mas não vamos falar da árvore aqui, porque aqui nós estamos falando de Apocalipse. E ao anjo da igreja que está em Mirna, ele vai falar de novo. Então nós vimos aqui agora, só comecei ali aqui o 2, eu não vou terminar o 2 porque não precisa. Aqui ele só está dando um concerto para 7 locais, aqui nesse primeiro. Então nosso objetivo aqui é saber o que? O que vai ser cumprido. Esse aqui, ó, ele não escreveu para nós essa parte aqui, ele escreveu para as igrejas que estavam fraco na palavra, estava fraco na tribulação. Então, a mesma coisa ele vai falar para as outras igrejas aqui, para as outras pessoas, nos outros lugares, né? Por exemplo, a igreja que está em Mirna, quer dizer, uma pessoa que estava em Mirna, um apóstolo, ele escreveu a carta para o apóstolo, passar para a população. A terceira carta, a igreja de Pérgamo, ele também falou, passou uma carta para aquelas pessoas, não é para nós hoje. Isso aqui não tem muita importância para a gente hoje. Tem para você saber o que estava fazendo e não fazer também errado. Mas outra hora eu faço outro vídeo sobre isso aqui, sobre esse tema aqui hoje. Eu só li o primeiro para vocês saberem o que ele estava pedindo. E aqui no primeiro aqui, o que ele deu a entender aqui, né? Foi até bom a gente ler aqui, porque já pegou o contexto aqui, ó. O que tem ouvidos ouça, o que o Espírito diz à igreja: ao vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E o anjo que está em Esmirna, vou vou pôr nesse vídeo. Então, continuar, não vou parar não. Escreve isto, diz o primeiro e o último, o que foi morto, o que viveu. Conheço as tuas obras, as tuas tribulação e pobreza, mas tu és rico. E há blasfêmias dos que dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Tá vendo? Os que dizem que são judeus e não são, mas são as sinagogas do Satanás. Aqui falou sinagogas do Satanás. Sinagoga é templo. Naquele tempo eles já faziam já a igreja, já fazia igreja, já tinha já templos, né? Então por isso que ele falou sinagogas de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, e eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tá vendo? Dar-te-ei a coroa da vida, né? Por que ele falou aqui, ó? E te darei uma tribulação de 10 dias. Se fiel, 10 anos. Se fiel à morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não... O que vencer não receberá dano da segunda morte. Por que aqui ele já fala segunda morte? Você viu lá que no primeiro você foi ressuscitado dentre os mortos. A primeira ressurreição. Jesus Cristo veio. Até os que feriram do lado dele da lança,
ia ver ele de novo. E aqui falou que o que vencer não receberá o dano da morte. Esse aqui, obviamente, que ele está falando aqui, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor não receberá o dano da segunda morte. Quer dizer, essa segunda morte é depois que havia ressurreição, vai vir a segunda morte. Quer dizer que Jesus fez a condenação, foi condenado, vai morrer de novo, só que aí não vai ressuscitar mais nunca. E o anjo da igreja, segunda morte, né? A primeira morte é que nós temos agora, é a ressurreição. Jesus Cristo veio, condenou, foi morto outra vez, acabou. O anjo da igreja que está em Pérgamo escreve isto, diz: o que tem a espada aguda de 2 gumes e 2 fios, conheço as tuas obras. Está vendo? Conheço as tuas obras. Onde habita e onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós. Minha testemunha fiel, nos dias de quem que ele falou aqui, te conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Onde ele foi morto? Onde Satanás habita. Obviamente na religião falsa. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá o que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensina Balaque e lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaitras, o qual ele odeia, e que eu odeio. Está vendo? Os nicolaitras, que aquela outra estrela odiava, e ele também afirma agora que odeia. Arrepende-te, pois quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com espada da minha boca. Por que ele batalhará contra a espada com a espada da boca dele? Com a espada da boca das testemunhas de Deus. Que espada maior do que a palavra? Quem tem ouvidos, ouça o que diz às igrejas, o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer darei o maná. Está vendo? Darei o maná do entendimento, o maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito,
o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Quem que é a pedra branca? Você viu que lá no outro tema lá, ele falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que lhe darei de comer o fruto da árvore que está no meio do jardim. É o mesmo maná aqui, o maná, uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que recebe. Por que ninguém conhece esse nome, senão aquele que recebe? Quem vai conhecer a Cristo, e que ressuscitou dos mortos, e que vai ressuscitar nós de novo, e que vai nos dar a vida eterna, senão aquele que o conhece verdadeiramente, que sabe que é isso que aconteceu? Ninguém. Quem não sabe que Cristo ressuscitou dentre os mortos, não sabe o qual a salvação ele tem para eles. E o anjo da igreja de Tiatira escreve isto: Deus tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes aos de latão reluzente. Lá no começo que ele falou de latão reluzente. E conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Esses aqui evoluiu. Tá vendo? Mas tenho contra ti, todos eles ele tinha contra eles, tá vendo? Tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos para que se prostitua e comam do sacrifício da idolatria. Engraçado que na Bíblia toda hora fala em prostitua, é prostituir a palavra de Deus. Talvez muita gente pense: nossa, é a prostituição do homem ou uma mulher. Deus não está aqui falando de prostituição nesse tempo do fim, de homem e mulher. Isso aí é contra o seu próximo. Que está falando da prostituição da palavra de Deus, que ela está tão prostituída que nesse tempo aqui, que João foi escrever a carta a Tiatira, já falava da prostituição da palavra de Deus, né? Então o que ele tinha contra eles é só isso lá, ó. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. O que ele diz que tolera, né? Ele não falava contra ela. Tem que falar contra. Não pode tolerar a mentira. Você está mentindo, cara. Você está mentindo, homem. Você está mentindo, irmão. A palavra de Deus não é dessa forma, irmão. Então não pode ser tolerada. A palavra da falsidade não pode ser tolerada, né? Se uma pessoa falou para você, você fala: ó, você tem o direito de não acreditar, irmão, mas não precisa ser bruto com ele. Não precisa. Você fala: ó, você tem o direito de escolher entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Deus te deu esse direito de escolher, mas você não precisa também compactuar com ele, tolerar ele. Mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da sua idolatria. Comam dos sacrifícios. O que é comer aqui? Comer dos sacrifícios de outra igreja, por exemplo, ou de outra religião. O que é comer? Hein? Eu te digo, o que é comer? Comer no entendimento, se acreditar neles, ela não, você está certo, né? E participar daquela idolatria, e dar-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Está vendo?
e que porei uma cama, e não, eis que aporei uma cama sobre os que adulteram com ela. Virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, e ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas serão, e ferirei de morte os teus filhos, e todas as igrejas, quer dizer, as pessoas, saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo, a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos os quantos não têm esta doutrina. Qual que é essa doutrina? A doutrina da verdade. E não conheces, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não vos porei, mas vou repetir de novo. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, e todos quantos não têm esta doutrina da verdade, e não conheces, como dizem, as profundezas de Satanás, e que não conhecem, como dizem, as profundezas de Satanás. Por que ele falou como dizem as profundezas de Satanás? E que outra carga vos não porei. Está vendo? Por que ele diz aqui? As profundezas de Satanás, obviamente, são as religiões falsas que hoje existem para enganar as pessoas. Mas o que tendes, retenham até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu te darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quer dizer, diz a pessoa. Por que ele falou aqui? Né? Mas ao que tendes, retendes-vos até vós, e que venha, e o que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Aqui ele está falando para as pessoas que guardar, ele vai dar poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiros. Então seja um deles, irmão. Seja prudente nas suas obras, para que seja uma dessas pessoas aqui, e dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Está vendo? Então, no você pregar a palavra de Deus, irmão, você vai ter muito mais do que você pensava que você ia ter. Você vai ter aqui, no 27, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vaso de oleiro, como também recebi do meu Pai, dar-te-ei a estrela da manhã. Porque ele recebeu a estrela da manhã, ele ser chamado de rei. Então, aqui obviamente ele vai te dar o seu conhecimento para você quebrar tudo que existe.
Você vai quebrar tudo e todos diante da palavra de Deus. Você vai saber o que é a palavra de Deus. Você já conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus é a sua casa. Se você ler, você vai entender. Eu espero que gostaram do vídeo, do capítulo 2, que é a carta de João, né, de Apocalipse, de Revelação, né, às 7 igrejas. E aprendemos muito com as 7 cartas aqui.